Deus, cumprimento a amada igreja com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, tomem assentos. Eu quero cumprimentar também a todos os crentes em Jesus que estão sintonizados conosco nos seus lares. Uma boa parte está aqui no templo, mas outra parte está no seu lar. Mas estão unidos no mesmo Espírito, adorando o mesmo Deus. Hoje é o segundo dia do 9º simpósio da Escola Bíblica Dominical. Tivemos abertura ontem com a palavra do reverendo Paulo Teixeira, que é secretário de Tradução e Publicação da Bíblia da Sociedade Bíblica do Brasil. Isso é uma palavra muito boa, principalmente para a liderança e professores e professoras de escola dominical. Eu quero, meus irmãos, em continuidade, os irmãos sabem que hoje estaria o pastor Alexandre Coelho, e ele, prudentemente, ele nos consultou primeiro, e como falamos ontem, um membro do setor de educação cristã testou positivo. E como trabalha muita gente junto com ele, e o irmão Ronaldo prudentemente recomendou que esses irmãos trabalhassem em casa, no home office em casa, para evitar, não correr o risco de infectar os outros. E não seria prudente o pastor Alexandre Coelho viajar, porque estava certo para vir com a esposa. Tínhamos feito a reserva, tanto de hotel como das passagens aéreas. Mas não tem problema, porque nós temos a Escola Bíblica de Obreiros em novembro, e ele já está convidado, e a gente espera que até lá isso não aconteça, porque, meus irmãos, nessa época de pandemia, todos os nossos projetos sempre contamos com um plano B, porque hoje é uma coisa, mas amanhã é outra, as coisas mudam. Então, ninguém tem 100% de garantia. Então, a gente tem que ter essa precaução e, na verdade, não nos surpreende, porque esse não é o único caso. Outros casos têm acontecido dessa natureza. Então, meus irmãos, o meu tema está na tela, a importância do ensino para o crescimento da igreja. Era o tema do pastor Alexandre Coelho. Então, eu quero ler, meus irmãos, a palavra de Deus na segunda epístola do apóstolo Pedro, no capítulo 3, porque, meus irmãos, o crescimento da igreja, nós temos o crescimento quantitativo e temos o crescimento qualitativo. O crescimento quantitativo é o crescimento numérico. E isso vem em decorrência diretamente do trabalho de evangelismo. Todas as igrejas têm sua área, seu setor, departamento de evangelismo e discipulado. E é por meio desse departamento, desse grupo, que a igreja cresce. A igreja que não tem um grupo dinâmico para a evangelização e para o discipulado, geralmente é uma igreja estagnada, uma igreja que não cresce. E, às vezes, a igreja tem até esse departamento, tem esses grupos dinâmicos que evangelizam, mas, às vezes, a região onde a igreja está é uma região muito fechada, o povo do coração duro, e, às vezes, demora. Nós temos um bairro aqui em Jundiaí que esperamos mais de 40 anos para que o evangelho se fortalecesse ali. E tínhamos irmãos evangelistas de mão cheia que evangelizavam, que faziam campanhas. Eu mesmo participei de trabalhos evangelísticos, mas era uma tradição católica muito forte, era um bairro fechado, muito fechado. Mas, de repente, irmãos, resultado de oração, aquilo que eu falei, nós já estamos em campanha de oração pelo derramamento do Espírito Santo, do batismo no Espírito Santo. Então, e essas campanhas, nós não sabemos quanto tempo dura. Às vezes, semanas, meses e anos. Foi o que aconteceu ali. De repente, o Espírito Santo começou a operar
e começaram a vir grupos e mais grupos de novos convertidos para o batismo, e hoje está ali uma congregação forte, crescendo e prosperando. Então, às vezes, não é a falta de evangelismo, às vezes é um contexto específico, mas em linhas gerais, a igreja, todas as igrejas têm essa equipe de evangelismo, de discipulado. É por meio desse trabalho que a igreja cresce, o crescimento numérico, crescimento quantitativo, número em quantidade. Mas o enfoque hoje é o crescimento qualitativo, é o crescimento espiritual. Se bem que a escola dominical, ela evangeliza enquanto ensina, e ensina enquanto evangeliza. A escola dominical, meus irmãos, é algo extraordinário na igreja. É a maior agência de ensino bíblico do planeta. Escola dominical. Para todas as pessoas, todas as faixas etárias, desde criança, desde o bebê até o mais idoso. É para todos. Não tem restrição para a matrícula. Se a pessoa não quiser se matricular, não tem problema nenhum, participa também. Se quiser matricular, não tem prazo de inscrição. Qualquer época do ano quiser se matricular, é bem-vindo, é aceito. O currículo é amplo, o currículo atende à necessidade da época. É um currículo bem estudado, bem cuidado. Então, meus irmãos, a escola dominical é uma bênção. Eu costumo dizer que hoje eu estou aqui por causa da escola dominical. Foi o instrumento que Deus usou para me trazer até aqui. E outra coisa, a escola dominical é o maior responsável, ela é a maior responsável pela unidade doutrinária das Assembleias de Deus. Então, a Assembleia de Deus, ela tem a sua unidade doutrinária. Tem diferença de costumes regionais, mas doutrinariamente é uma só doutrina, de norte a sul, leste a oeste. E a declaração de fé mostra isso. Temos uma unidade doutrinária. E outra coisa, o primeiro instituto bíblico das Assembleias de Deus surgiu cerca de 40 anos depois da chegada de Daniel Berg e Gunnar Wingren, que eles chegaram em novembro, 19 de novembro de 1910. 2 jovens suecos desembarcaram no porto de Belém e eles começaram ali naquela cidade, a Assembleia de Deus. Mas o primeiro instituto bíblico foi inaugurado em 1958. Em 1958. Então veja que tivemos um hiato longo entre a chegada dos pioneiros e o primeiro instituto bíblico, a primeira escola teológica. Muito bem. E como que durante esse período a doutrina se manteve unificada? É claro, tivemos 3 elementos básicos, 3. Tivemos a Escola Bíblica de Obreiro, que os pioneiros estabeleceram, isso veio dos suecos, Gunnar Wingren, Daniel Berg. Frida Wingren foi uma expositora, uma ensinadora. Ela escrevia para o Mensageiro da Paz, escreveu lição de escola dominical e era palestrante de escolas bíblicas de obreiros, juntamente com o seu marido, o missionário Gunnar Wingren. Então, Samuel Nistro, um dos primeiros missionários e outros, eles implantaram a escola bíblica de obreiro, que mesmo hoje, com institutos bíblicos, com escolas bíblicas, com faculdades teológicas da Assembleia de Deus, escolas teológicas por toda parte, elas não substituíram as escolas bíblicas de obreiros. Elas se mantêm ainda hoje. O mês que vem, mês de setembro, teremos no Belém 2 semanas
2 semanas de escolas bíblicas, de estudos bíblicos, de manhã, à tarde e o culto à noite. 3 estudos de manhã, 2 estudos à tarde, mais a pregação à noite, durante 15 dias. E não somente São Paulo, isso nas grandes cidades do Brasil, temos a Escola Bíblica de Obreiros. O objetivo, ensinar, preparar os obreiros, os vocacionados para o serviço na seara do Senhor. E é aberta para toda a igreja. Embora seja Escola Bíblica de Obreiros, especificamente para os obreiros, mas quem deseja aprender a palavra de Deus, as portas estão abertas. E na antiguidade era assim. Na década de 20, na década de 30, já funcionava assim dessa maneira. Cada igreja tinha a sua estrutura. Uma tinha escola bíblica durante 15 dias, outra durante uma semana, cada uma dentro da sua realidade. E hoje funciona da mesma forma. Esse foi um instrumento muito importante que ajudou a manter a unidade doutrinária das Assembleias de Deus. O segundo era o curso teológico que, apesar de não haver institutos bíblicos ainda, não haver seminários teológicos das Assembleias de Deus, mas o Mensageiro da Paz mantinha um curso teológico à distância. E muitos fizeram o curso, recebiam um certificado do curso do Mensageiro da Paz. Eu me lembro do testemunho do pastor José Apolônio, um dos patriarcas da nossa igreja, que já dorme no Senhor. No dia da fundação da Casa de Letras Emílio Conde, ele foi convidado para trazer a palavra no dia da fundação, da inauguração da Casa de Letras, da CALEC. Eu ouvi esse testemunho dele, e ele disse que fez o curso, morava no Rio Grande do Norte, em Natal, era irmão do pastor Antônio Gilberto, também de saudosa memória, e ele disse que fez o curso, ficou tão empolgado que se transferiu para o Rio de Janeiro e foi contratado por Emílio Conde para trabalhar, para escrever para a CPAD. Então, havia o curso, ainda que de maneira simples, básica, à distância, mas isso mostra que os nossos pais apoiavam, incentivavam o ensino da palavra de Deus, a leitura da palavra de Deus e a leitura de boas obras, bons comentários da Bíblia. E, finalmente, a Escola Bíblica Dominical, que foi realmente o principal dos 3 elementos responsáveis pela a unidade doutrinária das Assembleias de Deus, foi a Escola Bíblica Dominical. Veja que o que nós aprendemos aqui, no domingo pela manhã, o país inteiro, é o mesmo ensino. Veja, isso não é pouca coisa. O país inteiro, e não somente isso, os brasileiros que estão no Japão, em Portugal, na Espanha, nos Estados Unidos, no Canadá, onde tem comunidades brasileiras no exterior, eles estudam também o mesmo assunto. Entendeu? Então, isso, irmão, muita gente talvez não tenha pensado nisso, o significado disso, da Escola Bíblica Dominical, a unidade doutrinária. Então, meus irmãos, hoje nós temos muitos recursos, precisamos agora dar mais atenção à leitura da Bíblia, a leitura da Palavra de Deus, a leitura das publicações, principalmente da CPAD. A CPAD, eu creio que já passou de 1000 títulos, mais de 1000 títulos. E tem obra em todas as áreas, vida devocional, vida cristã, ministério, obras acadêmicas. Olha, em todas as áreas da vida que você precisa, a CPAD tem livros. Então, não se dedica, não procura aprender quem realmente não tem interesse, porque oportunidade você tem.
Mas eu não posso comprar livro, não pode, mas a CPAD promove descontos hoje. Você tem aí na CPAD, você tem a Sociedade Bíblica do Brasil, um evento como esse, tem descontos promocionais. E não somente isso, a igreja ajuda, os irmãos ajudam. Se você é um estudioso da Palavra de Deus, tem interesse em aprender a Palavra de Deus, não falta, irmãos, famílias que ajudam a pessoa a estudar. Nós temos escola teológica, tem aluno que não pode pagar a mensalidade, escola da bolsa, às vezes bolsa parcial, às vezes bolsa integral. Os irmãos ajudam. Então, meus irmãos, é só ter vocação e vontade de aprender, que as portas estão abertas. Então, o tema é o crescimento, a importância do ensino para o crescimento da igreja. É o tema que vamos tratar hoje. Eu quero ler segunda Epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 18, que lemos o seguinte: pelo contrário, cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja glória, tanto agora como no dia eterno. Amém? Então, meus irmãos, nós temos aqui esse crescimento qualitativo, esse crescimento espiritual. E isso, meus irmãos, não vem por obra e graça do Espírito Santo. A salvação, sim. A iluminação é o Espírito Santo que te revela. Ninguém é capaz de reconhecer o senhorio de Jesus. Ninguém é capaz de chegar ao conhecimento da palavra de Deus por si próprio. Porque a salvação, meus irmãos, não vem por meio de uma demonstração matemática, por meio de um argumento filosófico, não vem, não, é revelação. A salvação é por revelação, ainda que você não tenha consciência disso. Muitos de nós que viemos para Jesus Cristo não sabíamos nada disso, mas é o Espírito Santo, foi o Espírito Santo que nos trouxe aos pés do Senhor Jesus Cristo. Mas depois que a gente faz o discipulado, é batizado nas águas, a gente recebe o batismo no Espírito Santo, se torna aluno da escola dominical, lendo bons livros, a gente vai lendo a Bíblia, principalmente a Bíblia, que é a leitura da Bíblia, meus irmãos, ela deve ser diária. Então, nós vimos ontem a palestra do reverendo Paulo Teixeira. Então, aí nós vamos aprendendo essas coisas que são muito importantes. Isso é o crescimento espiritual, que o apóstolo Pedro fala aqui, o crescimento na graça e no conhecimento. Porque, irmãos, a salvação é simples. Está escrito que aqui em Romanos, no capítulo 10, versículo 9, nós lemos o seguinte, olha aqui, 9 e 10. Se com a boca você confessar Jesus como Senhor, e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Então, mesmo veja que Deus propôs a salvação, colocou à disposição, disponibilizou a salvação para todas as pessoas, independentemente do seu grau de instrução, independentemente da sua posição social. Todos os seres humanos têm condições de receber a salvação de Jesus Cristo. É simples. Crer no coração, confessar com a boca. Quando vem à frente o pecador, ele está falando publicamente que ele está recebendo a Jesus Cristo como seu Salvador. E crer no seu coração, ele é salvo. Salvação é isso. Mas agora, e agora? Depois dessa experiência, nascemos de novo, temos o Espírito Santo, porque a santificação, meus irmãos, ela é momentânea e progressiva ao mesmo tempo. Nós já estudamos isso no trimestre que nós estudamos sobre a razão da nossa fé.
nós aprendemos, e também no primeiro trimestre, no o verdadeiro pentecostalismo, nós tivemos uma lição que tratamos também desse assunto. Quando a pessoa vem para Jesus, ela é santificada, é chamada santificação posicional, porque muda a posição da pessoa de pecador perdido para salvo em Cristo, pecador remido em Cristo. Então, ela é instantânea, a pessoa passa a pertencer a Jesus, ela é santificada. Mas aí vem a santificação progressiva. Então, o crente vai aprendendo a amar a Deus, vai aprendendo a amar o seu próximo, vai aprendendo a se comportar, o seu relacionamento na sociedade, na igreja, na família, no trabalho. Então, e aí ele vai cada vez mais se aproximando de Deus, porque santificação é isso. Santificação é separação das coisas comuns, das coisas pecaminosas. Então, quanto mais o crente se aproxima do Senhor Jesus, ele se afasta do pecado. Então, ele vai se santificando. Essa é uma santificação progressiva. A Bíblia diz em Provérbios 4:18, mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Isso é santificação progressiva. E Paulo diz que somos transformados de glória em glória, segundo Coríntios 3, 17 e 18. Somos transformados de glória em glória. Então, essa transformação, essa santificação, ela é progressiva. E tem a santificação final, que é por ocasião da vinda de Jesus, quando estivermos com o Senhor Jesus. Muito bem. Então, a santificação. A santificação, o crente em Jesus, ele é santo. Mas esse trabalho veio do Espírito Santo. É por revelação. Não é por meio de discurso, por meio de persuasão humana, por meio de demonstração matemática, física, filosófica, não. É por revelação. Há pessoas que você fala de Jesus a vida inteira. Lê a Bíblia com a pessoa, explica, apresenta o plano de salvação. A pessoa morre sem Jesus. Não aceita. E às vezes a pessoa achou um folheto no chão. Um folheto evangelístico, a pessoa leu aquilo ali e se converte. Entendeu? São coisas que estão além da nossa compreensão. A salvação é assim. Então, a igreja tem essa responsabilidade. O Senhor Jesus, o tema que foi escolhido é pregar. O ministério de Jesus se baseava em 3 pontos principais: pregar, ensinar, quer dizer, evangelizar, ensinar e curar. Está aqui, olha, em Mateus 4:23. Em Mateus 4:23 nós encontramos, diz o seguinte: e percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades entre o povo. Aqui, ó. Pregar o evangelho, pregação, ensino e milagres. Aqui está falando de cura. Então, a igreja, o crescimento da igreja vem diretamente, como já disse, o crescimento numérico vem como resultado do trabalho evangelístico, mas acompanhado do ensino para as pessoas que já aceitaram Jesus e acompanhado também dos milagres, dos sinais miraculosos. Muito bem. Agora, meus irmãos, o nosso desafio, nós temos todos os domingos de manhã, escola bíblica dominical, em todas as nossas congregações, e é tradição nas Assembleias de Deus em todo o país, não somente Jundiaí, todas as Assembleias de Deus, e muitas outras denominações também
têm sua escola dominical, e muitas delas usam até a nossa revista da escola dominical, a revista da CPAD. Agora, se você comparar o número de alunos da escola dominical e o número de membros da igreja, você vê que há uma diferença muito grande. Fizemos uma pesquisa uma vez, não sei se o irmão Misael se lembra, a gente ficou curioso, a gente queria saber por que o número não é maior de frequentadores, de matriculados na escola dominical. Muitas foram as respostas, mas dentre elas estava a qualidade do ensino. Qualidade do ensino. Por essa razão, nós realizamos o simpósio com o objetivo de dar aos professores e superintendentes as condições para que cada um faça um bom trabalho. É verdade que cada um tem a sua maneira, tem o seu jeito, não podemos engessar, não podemos padronizar. Não, cada um tem a sua vocação, tem a sua maneira de ensinar, de expor os pontos da lição da escola dominical. É aquilo que eu costumo dizer, todos são homens e mulheres de Deus, todos ensinam a palavra de Deus, alimenta os seus alunos com a palavra. O alimento é o mesmo, a diferença está no tempero. Está no tempero, mas todos ensinam a mesma palavra, pregam a mesma palavra, só que a maneira de apresentar o conteúdo, cada um tem a sua didática, tem a sua forma, e devemos reconhecer isso. Muito bem. Agora, o que não se deve, irmãos, é chegar na lição da escola dominical simplesmente para ler a lição. Não, a lição os alunos leem em casa também. A lição os alunos leem em casa também. Não. Então, tem que preparar, pegar os pontos essenciais, os pontos salientes da lição e trazer para os alunos. Não buscar em fontes desconhecidas, buscar na internet. Internet tem muita coisa boa, o reverendo Paulo Teixeira falou isso ontem, mas tem muitas coisas ruins também. Então, para consultar a internet, um assunto para a escola dominical, você precisa consultar o seu pastor, o dirigente da sua congregação, se realmente aquilo é confiável, quem é aquela pessoa, quem é aquela instituição, porque existe doutrina de todo tipo que você imaginar. Então, precisamos ter prudência. Aí sim, agora o nosso material, a nossa editora, é um material que passou pelo crivo do Conselho de Doutrina, um material que foi produzido por pessoas tementes a Deus, pessoas reconhecidas pela igreja, pessoas confiáveis. Então, você pode aceitar aquele ensino sem medo. Sem medo. Mas mesmo assim, de vez em quando, surgem alguns pontos, embora que periféricos, mas acontece de vez em quando. Então, meus irmãos, eu estava vendo hoje uma pesquisa Ibope, junto com o Itaú. E achei curioso mostrar para os irmãos a questão do leitor brasileiro. O que aquela pesquisa define como leitor? Define como leitor aquela pessoa que leu um livro ou parte dele nos últimos 90 dias. Então, quem leu um livro ou parte dele nos últimos 90 dias é considerado leitor nessa pesquisa. E não leitor é quem não leu, que não cumpriu esses requisitos. Muito bem. Então, eu gostaria, põe na tela, Joel, alguns dados para que os irmãos vejam e reflitam, principalmente os professores, porque essa pesquisa é no
no contexto geral do povo brasileiro, mas isso reflete também na vida da igreja. Bom, o leitor está ali, a definição que eu já falei. O leitor é aquele que leu inteiro ou em partes, pelo menos um livro nos últimos 3 meses. Esse é o leitor. O não leitor é aquele que declarou não ter lido nenhum livro nos últimos 3 meses, mesmo que tenha lido nos últimos 12 meses. Esse não é considerado leitor nessa pesquisa. Muito bem, pesquisa Ibope. Muito bem. Aí que nós temos percentual e estimativa populacional. O que nós temos aí? Nós temos 2007, 2011, 2015 e 2019. A última pesquisa foi em 2019, mas foi publicada em 2020. Olha aí, 95,6% em 2007, 2011 caiu para 88,2%, e veja, 2015 passou para... Não, desculpa, aí não é porcentagem, aí a porcentagem está embaixo, tá? Na linha azul e na linha vermelha, ali está número em milhões. Em milhões, muito bem. Nós temos ali, põe ali o vermelho, aumenta ali que eu não estou chegando daqui, Joel. Isso. Milhões, está vendo? Milhões, azul e o não leitor vermelho. Então, volta agora a linha dos números percentuais. Então, em 2007, temos 55. Em 2011, 50. 2015, 56. Leitores, tá? Em 2019, nós temos aqui 52 milhões, não são números percentuais ainda. Muito bem, agora vamos para o próximo slide. Tem outra coisa curiosa. O que nós temos aqui, em 2011, essa pesquisa, olha, gêneros que costumam ler, isto é, o gênero literário. Fui perguntado para essas pessoas. Põe embaixo, Joel, levanta aí para mostrar um número de pessoas consultadas. Levanta mais aí. Está ali no final, mais à direita. Levanta mais, aí, Ibope. Mas tem ali o número. Mas tem ali. 4.000. Não, levanta mais ainda, mais. Tem ali o número de pessoas pesquisadas. Tudo bem. Então, volta. Então, foi perguntado para essas pessoas o quê? As pessoas que leem, ou seja, os leitores. As pessoas que estão dentro desse contexto, que leu um livro ou parte dele nos últimos 3 meses. O gênero literário que você lê, olha, 42% em 2011, 42% em 2015 e 35% em 2019 falaram que leem a Bíblia. Quer dizer, a Bíblia está em primeiro lugar. Quer dizer, o tipo de literatura. Em segundo lugar, são os contos. Temos ali 23, 22 e 22. Então, de 2015 a 2019, os contos se mantiveram. E os escritos religiosos são 30% em 2011, 22 e 22 em 2015 e 2019. Então, veja que a Bíblia, na opinião do leitor, está em primeiro lugar. Em relação aos outros tipos, aí sim, aí vem romance, livros didáticos, poesia, literatura infantil, história, economia, história em quadrinhos, ciência, aí vem a lista. Essas pessoas foram biografias, culinária, essas pessoas foram consultadas e a Bíblia ficou em primeiro lugar.
E os livros religiosos em terceiro. Muito bem. Agora vamos para o próximo slide. Olha aqui. O último livro lido foi outra pergunta que a pesquisa fez aos leitores. Qual o seu último livro que você leu? Olha, os 37 livros mais citados, quem ficou em primeiro lugar? A Bíblia, está ali, ó. A Bíblia em primeiro lugar nessas 3 pesquisas. Agora veja o número absoluto em 2019. 362 leitores declararam, nessa pesquisa, ter lido o seu último livro, a Bíblia Sagrada. Agora, aí sim, vamos ver o número de... levanta, Joel, para mostrar o número, porque nesse quadro tem o número de pessoas que foi pesquisada. Tem ali embaixo, eu estou vendo daqui, na última linha, depois do quadro, se você puder levantar. Não dá para ver, não dá para... Isso, está aí, ó. 8.076 pessoas. Tá? Preste atenção aqui, um detalhe. Em 2019, veja, em 2007, foram 5.012 pessoas pesquisadas. Em 2011, 5.012 pessoas pesquisadas. Em 2015, 5.012. E em 2019, 8.076 pessoas, ou seja, 8.076 leitores foram pesquisados. Agora vamos voltar para a primeira linha do quadro. Preste atenção aqui. Olha, de 8.076 leitores para 362, dá um pouquinho menos de 5%, não é? 8.000? Não são necessariamente leitores. Ok, o Felipe está corrigindo, não foram 8.076 leitores, mas 8.076 pessoas. Muito bem. Quer dizer, dentre essas pessoas tinha leitores e não leitores, tá? Eu estou falando no geral. Muito bem, então veja que não chega a 5%. Mas o que me chama a atenção também é a diferença entre o primeiro lugar e o segundo. Deu para perceber? 362 e segundo lugar 14. É uma diferença grande. Então, isso é um público geral. Vamos para o próximo slide. Nós temos aqui o quê? O autor do último livro lido, ou que está lendo. Preste atenção numa coisa. Em primeiro lugar, o que vocês acham que é? Não somente a Bíblia, mas a Bíblia de João Ferreira de Almeida, né? Porque aí eu entendo que a Nova Versão Internacional não entrou, a tradução brasileira não entrou, a Almeida... são as versões de Almeida. A da Almeida entra corrigida, entra atualizada, a Nova Almeida atualizada, porque é de 2019, a Nova Almeida atualizada já estava em circulação. Então, não entram as Bíblias católicas. Então, temos aqui em números absolutos, 2019, vamos ver lá, tem 31. Aí, em segundo lugar, vem Augusto Cury, é uma obra, seus livros são de ajuda, autoajuda, né? São livros de autoajuda. Ficou com 31. Mas a Bíblia, só de João Ferreira de Almeida, 31. Sem contar as outras versões da Bíblia. Muito bem. Agora para o próximo quadro. Sim, você viu ali, tem depois do Cury, tem lá, o Edir Macedo está na lista também, né? Está bem, tem ali Zíbia Gasparetto, que é espírita, acho que é Nova Era, né? Obra espírita. E Edir Macedo com 13%, ok?
Allan Kardec, mais abaixo, que é um livro espírita, 12. E assim, Chico Xavier está também nessa lista, 9. Muito bem. Mas a Bíblia ganha longe diante dessas obras. Muito bem. Então, essa foi a pesquisa feita para as pessoas, o que você leu ultimamente ou o que está lendo. Agora, o quadro seguinte. O que foi mais marcante? O que você leu, o que você achou mais importante, o que foi mais marcante na sua leitura? Novamente, quem está em primeiro lugar? A Bíblia. Em segundo lugar, vem a Cabana, porque a Cabana tem um filme, né? Foi feito o filme, mas é um livro que é muito lido até pelos crentes também. Depois vem o Pequeno Príncipe, que é um clássico da literatura universal, a Turma da Mônica, e assim por diante. Muito bem. O próximo slide. Nós temos aqui, entre os leitores. Gostaria de ter lido mais. Vamos ver aqui. 2019, 82% disseram sim. 2015, 77%. Quer dizer que o desejo de ter lido mais aumentou. Tá? Agora, mas por que eles não leram mais? Qual o problema? Pela pesquisa, temos ali 47% falaram que falta de tempo. Tá? E por que prefere outras atividades? Porque não tem paciência para ler. Porque se sente muito cansado para ler. E assim por diante, nós temos aí as respostas das pessoas. Por que não leem mais? Gostariam de ler, mas não leem. Por quê? Por essas razões. Vamos prosseguir. Muito bem. O que temos agora? O que gosta de fazer em tempo livre? Olha aqui, ó. Assistir televisão, leitor, 66%. Não leitor, 68%. Por isso que eles não têm tempo. Mas por que não tem tempo? Porque o tempo deles está na televisão. Segundo lugar, internet. Terceiro lugar, ouvir música e rádio. Quarto lugar, o WhatsApp. Aí não tem tempo para ler, porque o tempo está ocupado nessas coisas. Tá? Você pesquisa, pessoal. Pesquisa Ibope, tem a fonte aí. Mas vamos prosseguir. O que nós temos aqui? Pessoas que influenciaram o gosto pela leitura. Houve influência de alguém para gostar de ler? Então, aqui que mexe conosco, como professores. Veja o resultado dessa pesquisa. Vamos ver lá. Viu? Está aqui. Algum professor ou professora em 2011, 11%, em 2015, 7%, em 2019, 17%. 2011, 17%, está o azul. O verde é 7% em 2015. Muito bem. Algum professor ou professora influenciou essas pessoas, que levou essas pessoas à leitura. Agora veja, a mãe ou responsável do sexo feminino. Olha aqui o número. 8, 11, 16. Pai ou responsável do sexo masculino. Olha o número. Cai pela metade, né? Menos da metade. Agora, algum outro parente.
4, 4 e 4. Agora veja, padre, pastor ou um líder religioso. Padre, pastor, líder religioso. Apenas 1% influenciou alguém para a leitura. Agora, claro, professor de escola dominical está no primeiro, né? Está no 17%, né? Em 2011, é isso? 11% em 2019. Então, o professor está bem situado nesse retrato, nesse quadro, nessa pesquisa. Então, isso nos mostra, principalmente o professor de jovens, professor de adolescente, incentivar os seus alunos a leitura da Bíblia e a leitura de obras que edificam, comentários bíblicos, devocionais, obras que tratam, obras cristãs, livros cristãos. Então veja que esse número é geral, está falando da população geral. Eu acredito que na igreja o número é maior, mas podemos melhorar isso, ok? Vamos ver o que vem depois. Então você pulou uma parte aí, você não pulou a estatística da Bíblia. Vamos pegar no começo. No começo, tem um ponto aí. Porque a Bíblia é um livro digno de ocupar a mente e o coração humano. É isso aí. Olha aqui, ó, se você puder ampliar, isso é uma pesquisa, uma publicação das Sociedades Bíblicas Unidas, uma instituição que congrega 148 sociedades bíblicas no mundo, sua sede em Londres, e publicou isso aí é de janeiro, são dados de janeiro de 2021, mostra que 7 bilhões e 200 milhões de pessoas já possuem a Bíblia na língua materna, na sua língua. Isso é uma conquista extraordinária. Veja que a Bíblia completa, ela está, veja outro quadro, outra coluna, está em, olha aqui, não, é isso mesmo, é só voltar, do lado, na lateral, do lado, isso, o vermelho, o círculo vermelho, isso aí, olha. Então veja, a Bíblia completa, ela está traduzida em 704 idiomas, 704 línguas, a Bíblia completa. Só que essas 704 línguas é falada por 5 bilhões e 700 milhões de pessoas. Não, volta aqui, volta, isso, tem ali o número, isso mesmo, 5 bilhões e 700 milhões de pessoas. Então, irmãos, isso não é pouca coisa. Quer dizer, 5 bilhões e 700 milhões de pessoas, visto que o mundo tem um pouco mais de 7 bilhões de seres humanos, 7 bilhões e 200 milhões. Então, veja que falta pouco. Falta pouco, muito bem. Ela completa. Agora, o Novo Testamento. Olha, está em 1571 idiomas. O Novo Testamento está disponível em 1571 línguas, okay, no mundo. Muito bem. Que são faladas por 825 milhões de pessoas. Quase 1 bilhão. Ok? E depois temos porções da Bíblia, como o Evangelho de João e Evangelho de Marcos, outros trechos da Bíblia, está em 1 milhão, ou seja, em 1.160 línguas. Ok. Então, faladas por 400
250 milhões de pessoas. Essa é a estatística que, a essa altura, como estamos no mês de agosto, e esses números são de 2020, publicados em janeiro de 2021, como existem equipes, comissões de traduções por toda parte, creio que esse número já está defasado, tá? O número já é maior. Muito bem. Agora, o desafio, sem escrituras. Olha aqui. 3.924. Agora é só bem entendido. Só que aí são 254 milhões de pessoas, mas o desafio é que são grupos pequenos, grupos minoritários, as tribos indígenas, por exemplo. O reverendo Wilson Schoss esteve conosco na conferência missionária e ele trouxe uma palestra nesse sentido. Diz que uma Bíblia, para ser concluída a sua tradução, leva 20 anos. 20 anos. Você vê uma tribo que não tem 200 membros. Então é um desafio produzir uma tradução dessa. E outra coisa também que a Bíblia ajuda, as tribos, essas línguas, muitas delas não desapareceram por causa da Bíblia. Traduzida a Bíblia para essa língua, a língua ela se preserva. Uma coisa interessante. Então, meus irmãos, esses desafios são muitas línguas de povos minoritários que precisam de pelo menos uma porção da palavra de Deus na sua língua materna. Então, meus irmãos, a importância do crescimento espiritual, a importância do ensino para o crescimento espiritual da igreja, porque os crentes doutrinados, preparados, instruídos, eles produzem para o crescimento do reino de Deus. Aí está a importância. Todos os crentes são um membro do corpo de Cristo, ele tem a sua função para o crescimento do reino de Deus na terra. Portanto, meus queridos irmãos, eu vou parar por aqui porque faltam 10 minutos e eu tenho aqui uma surpresa para vocês, que hoje estou lançando mais um livro com a ajuda de Deus. Eu venho anunciando esse livro já há alguns dias, O Pentecostalismo Brasileiro. Então nós temos aqui, nesta obra, o leitor conhecerá os relatos históricos, teológicos dos movimentos protopentecostais, cujas interpretações contribuíram para o movimento pentecostal. Os protopentecostais são aqueles pentecostais antes da Rua Azusa. Muito bem. Como os fundadores do pentecostalismo moderno iniciaram a obra e a sua expansão pelo mundo. A chegada do pentecostalismo no Brasil, suas principais igrejas, fundadores e crenças. Como surgiu o unicismo, com sua origem, crenças e práticas, e a divisão que causaram no meio pentecostal, coisa que muita gente não conhece. Importante. Uma visão panorâmica dos carismáticos e neopentecostais, com sua origem e suas crenças e práticas. São alguns dos pontos tratados no livro Pentecostalismo Brasileiro, um guia histórico e teológico para compreender o Pentecostes no Brasil. Chegou hoje em São Paulo e aqui vamos ter no dia 2 de setembro uma live com o pastor Alexandre Coelho, esclarecendo, respondendo perguntas sobre o livro O Pentecostalismo Brasileiro. Já está à disposição ali na CPAD. E como é dia de lançamento, é dia de autógrafo também, vou estar aqui. Eu pediria que alguém trouxesse uma mesa aqui, para quem quiser o autógrafo do
do autor. Muito bem, meus irmãos, e nós encerramos por aqui. E amanhã o irmão Eliseu Diebe vai dar os avisos sobre o procedimento dos trabalhos para amanhã.